Pois é. Aí, a mulher falando que assistiu, deu minha mensagem, uma das minhas mensagens eu falava que o pai do Benjamin ficava comigo forçado. Ela estava falando, que a primeira coisa que vão usar a primeira coisa que nós vamos usar no julgamento dela é que eu lembro de uma mensagem dela falando sobre nosso pai que ficava forçado com ela sem ela querer. Mas qual é a mulher que vai estar noite e dia servindo um homem se a vontade ele está fazendo para as outras, que no qual quem está fazendo, ele está ajudando ele, é a mulher que está em casa, assim que nem eu, né? Tanto fazer as coisas, como até aliviar a vontade dele de homem, tá entendendo? E até engravidar do Benjamin, tá entendendo? Então, quando ele me procurava, eu não queria saber dele mesmo, não. Entendeu? E quando ele ficava comigo, assim, na marra, até pra ele ir lá no mercado pegar as coisas para não faltar pro meu menino. Mas que eu ficava com ele por vontade, era desgosto mesmo. Entendeu? Agora pergunta para as mulheres que tem os homens dentro das suas casas que até engravida. Só quer ser servido e na hora de servir, só é não, né? Tá bom, quando eu chegar lá em casa eu vou conversar, tá? Não, só tô falando isso aí, ó. Entendeu? Então se elas estão pensando que esse julgamento é meu, elas já são todas defuntas mesmo. Principalmente querendo matar minha filha e meu senhor. Que elas não estavam nem lavando uma colher, nem lavando uma roupa do pai do Benjamin, fazendo porra nenhuma pra ele. E era dia e noite ele tem que estar fazendo a vontade nos gostos e nenhuma engravidou do Benjamin. Ah, vai se lascar, Marivone tá com o Benjamin, mas não é mãe de sangue, porque meter a mão no Benjamin, o Benjamin não é mãe de sangue não, a mãe de sangue é eu mesmo. Então pronto, vai. Manda elas cafucar lá no fundo do baú, que elas acham que vão complicar a minha vida pra ver só o B.O. que é delas. Somente querendo mandar na vida da Vitória, da minha filha, meu filho, não é para querer usar como objeto descartável, já para ir matando até as pessoas da família que eu fui criada por causa desse crédito também. Agora só que faltava. A mulher tá com o homem ali aguentando o que aguenta e ele tá com ela sabendo que ela tem criança, se ela tá com ela porque ele quer. Então o pai do Benjamin ficou 18 anos aqui em casa porque ele quis. Não era a vontade da Ivone, da Chique, da Zadina com os Zadina, até de alguns calpetinos que ele fazia vontade, não, a minha. Então pronto. Entendeu? Pronto. A mulher vai se desgostando mesmo. Por que não tem parede lá em casa? Por causa de R$1 quando eu pedia dele. Se a Chica, a Luciane, a Ivone e a Zadina, com o Zadina começavam a atormentar a cabeça dele, depois ele fazia aquela tempestade no copo d'água, quebrava a parede lá do meio, mas não me dava R$1. Mas na hora de limpar a casa, fazer as coisas, fazer comida, até aliviar a vontade dele como homem, tinha que ser eu. Aí se falarem, porque ele não dormia com ela, não mantinha relação sexual com ela. Pois aí, como é que o Benjamin nasceu? Porque o pai do Benjamin só queria ela para chupar o palavrão lá que elas falaram. O pai do Benjamin, que é o nosso pai, só queria ela para ela chupar a pica dele. Pois é, e a gente engravida pela boca? Dá licença, mano. Se eu praticasse sexo vaginal, sexo anal com ele, o que eu fazia entre quatro paredes com ele, não era dar conta de ninguém de estar de olhão grande em cima, dizendo que eu metia o meu dedo na bunda do pai do Benjamin. Mentira! Elas falaram, diz que eu colocar a cena, eu metendo meu dedo na bunda do pai do Benjamin. Eu meter o meu dedo na bunda do pai do Benjamin, estão mentindo, cara. Mulher quando tá com o homem passa a mão no corpo da mulher, a mulher pode até passar a mão por cima do homem. Agora, eu meter o meu dedo no ânus do pai do Benjamin, eu quero ver elas e eles provar. Vamos ver, se vão provar. Eu digo na cara delas. E na cara deles. Não tinha vontade mais de ficar com ele, não tinha mesmo. E pronto. Na hora de aliviar a vontade dele como homem, queria aquela posição, isso e aquilo, mano. E eu precisava até de um dinheiro para comprar um cheiro verde e o homem fazia uma tempestade no copo d'água.
E quando eu dava um pequeno valor na mão das minhas meninas e dos meus meninos, ele ainda iam cobrar o triplo do dobro. E o pai acentuando como dívida do pai do Benjamin, do pai da Vitória e dos pais da minha filha, dos meus filhos já e famílias, é? Então pronto, pergunta pra mim se eu não vou falar. É verdade mesmo. Não tinha vontade de ficar com ele, qual é a mulher que sente vontade de ficar com homem assim? Então pronto. E tava lá. A Ivone lá com a Josiane, Natasha, Josiane velha com as Adina Chica e as cafetinas lá, com os machos que estão. Ah, então por que não eu pedi deles? Tá lá a Érica, lá a Rosilane, a não sei o que mais, era pra estarem atormentando os machos que tá com elas. Não quero saber que o Remy não deixou a Chica por causa de mim, não. Tá mentindo. Então o pai já que quem ficou aqui em casa deixou o pai do Benjamin, então que era para fazer minha vontade e meus gostos, era o pai do Benjamin. Não tinha nada de alguém estrupassar a Laura e meu filho, não, como se fosse para fazer minha vontade e meus gostos. Vai se lascar pra casa do caralho. A gente tá falando do meu relacionamento com o pai do Benjamin. É o Juscelino que casou comigo, que é o pai da Laurina, os outros homens que me engravidou, principalmente o pai do Benjamin. E o pai da Vitória, que não casou comigo. Então pronto. Manda elas inventar esse julgamento. E a primeira coisa que eu vou ser jogada é que eu dizer que eu ficava, o pai do Benjamin o pai do Benjamin obrigava e forçava eu ficar com ele. Era mesmo. Era mesmo. Pergunta pra ele, ó. Durante 18 anos ele só me levou 2 vezes no mercado. E quando foi pegar um esmalte, alguma coisa, eu aguentei a maior humilhação. Durante 18 anos. Não me deu mais do que 800 reais. Se chegou a 1.400, 1.500, 1.600 é porque eu peguei o restante escondido que não foram me acusar de roubo. Lá veio um monte de ocorrência registrada contra mim, que eu arrebentava o quarto, serrava a corrente, quebrava o cadeado para roubar ele lá dentro. Para roubar. O que eu ia roubar lá dentro do quarto? Então pronto. Não cancele não, pode continuar. Vai só eu para esse julgamento e tá lá as ardinas com os ardinas, as cafetinas que eu não tenho nem medo de encarar. Vamos ver se eu tenho medo de encarar vocês. Deixa a minha filha, meus filhos e meus netos do lado e vamos lá ver. De quem é o perdão, o direito e a razão. Vamos ver. Entendeu? Quando eu engravidei do pai do Benjamin, eu arranquei a cabeça fora do corpo, até cobrando o pene dele por manter relação comigo até me engravidar do Benjamin. Não, e a única coisa que fazem os homens é isso aí. Então vamos se lascar. Entendeu? O pai do Benjamin se complicou por causa disso e os cafetinos já atingindo os outros humanos que no qual passaram a tratar. Os outros humanos passaram a tratar a mulher do mesmo jeito. No final do mês ele já recebia, quando ele se descuidava da carteira que a esposa pegava escondida ali um dinheiro e ia comprar alimento para ela e para as crianças, quando ela chegava, você assiste no programa de televisão? Quando ela chegava do mercado com as crianças, ele metia a porrada nela e era, sabe? Pois era assim que o pai do Benjamin fazia se eu pegasse o cartão do ticket de alimentação, então um pequeno valor de dinheiro, tá entendendo? Era. Me expulsar de casa, me maltratar, coisa assim mesmo. Do mesmo jeito como fizeram pro pai do Benjamin perder, os outros homens passaram a ser atingidos do mesmo jeito. Então agora é a vez deles castigarem elas, tanto as ardinas como as cafetinas envolvidas, tá entendendo? Meter o pé na bunda delas, jogar elas na rua. E aí deles se derem R$1 na mão delas, tá entendendo? Porque até R$1 eles vão, até R$1 o pai do Benjamin eles não vão ter direito não. É? E 50 centavos que era pra ser do pai do Benjamin, que representa até o sol, porque ele me engravidou do Benjamin, disse que tá com a Zélia, que ela ia dividir com as outras, tá vendo? Então pronto, quer ver? Vão atrás do Matheus e da minha filha, meu filho, agora também não estavam fazendo o que estavam fazendo pra matar ela hoje, tá entendendo? E deve ser bem a Ardina que usa a identidade de Josi. E o cara acreditando que é a filha dele, que já
já é morta, ao mesmo tempo a filha dele é morta, ao mesmo tempo a filha dele também é eu. E não a Ardina que está com a cirurgia com a identidade da Josi. Então, antes de acontecer esse julgamento, que elas querem complicar minha vida por causa disso, tadinha delas. Vamos ver quem era que anoitecia e amanhecia aqui dentro dessa casa e o pai do Benjamin embaixo do mesmo teto, se eram os machos delas. Ou se era elas, com o pai do Benjamin, porra nenhuma. Você sabe quantos galões de água eu tive que encher, até mesmo me sentindo mal ou grávida para colocar no bebedouro? Pois é, foi eu, não foi a Natasha com a Zadina, nem a Chica com as capetinas, tá entendendo? Uma coisa era bem pequena, tá entendendo? Aí eles estão falando que se eu não desocupar a casa, não sei o que, morre os olhos de peixe morto. Pois é, por isso mesmo que vocês vão ver o que é que vai acontecer com vocês. Querem na marra invadir aqui, porque daquela placa, daquele portão para fora só é dívida. E o medo de morrer de fome, eu ainda aqui dentro, que ainda tem minhas filhas, meus netos, aí o desespero de invadir aqui, porque senão a Ivone, a Natasha com a Josi, a Ivone, a falsa chefa lá dos demônios, casadina com os Zadino, vão morrer de fome por causa de mim, por causa da minha filha, do meu filho, do meu neto, que ainda morre as capetinas e família. Hã? Aí na hora que eu sair daqui, ó, aí a dívida aqui é lá de trás, aí vai aparecer aqui, mas também a dívida ao mesmo tempo tá lá atrás. E por onde tá os endereços que tá Zadina com Zadina, cafetinas e cafetinos. E aí? O que é que vocês vão fazer? A Natasha nunca foi dona de nada com a Zadina com Zadina, principalmente que tá envolvido, né? Só tem certidão de óbito tudo pendente, né? O endereço da Chica é lá do outro lado do rio. O endereço da Chica é lá do outro lado da rua, igualmente os endereços das outras humanas, dos outros humanos que selaram união casadina com Zadina, entendendo? Entendeu? Entendeu? Aí quer dizer que eu lavo louça com sabão no leite, que eu sou verdadeira pobre, porque a Vitória ainda não comprou o sabão. Mas o Gabriel tem o dinheiro para comprar, a Vitória ajudando, o Moisés ajudando a comprar, dá de comprar até os ingredientes para a gente dar também um pouco de dinheiro para a Marlene fazer sabão, aquele sabão que, né, fazer bastante, que demora por só a gente comprar sabão. Tá entendendo? Esse negócio de ter inveja do Gabriel, pois é por isso mesmo. Enquanto eu tô aqui, aí tá minha filha, meu neto também. Olha o desespero da Zadina com o Zadino. É a Ardina que tá como filha de um pai meu. A pau de Josi, tá lá na taxa, a Josi, a Zadina com o Zadino. Enganando as humanos, como se não me tirasse daqui, desse aqui na minha rincla de filho, morrer de fome o caralho, mano. Os calfetinos morrer de fome. Por causa de mim, por causa da minha filha, meu neto é nada, as Ardinas com os Ardinos enganando mesmo, as humanas e os humanos. Entendeu? Olha, enquanto eu tô aqui, aí tem minha filha, meu filho e meu neto. Aí tá lá as Ardinas com os Ardinos mentindo pra um homem lá e fazendo os cafetinos e família acreditar que se não me tirar daqui, da fim da minha filha, do meu neto, as Ardinas com os Ardinos vão morrer de fome e o homem lá com as cafetinas e família também. Pois é. E na hora que eu sair daqui, o que é que vai acontecer se vocês matarem a minha... Se a minha filha e meu neto for morto? Hã? Então, se as Ardinas com os Ardinos têm tanta condição, por que as cafetinas e família não estão lá atentando a vida de quem está lá atrás, por onde está as Ardinas com os Ardinos? Hã? A Natasha, a tal de Josi lá, com a Ivone, as Ardinas com os Ardinos, estão enganando o homem lá e o pai do Benjamin, as cafetinas e família, que selaram uma casadina com os Ardinos. Entendeu? Na hora que eu sair daqui, ó, a Natasha nunca foi dona de nada, com a Josi, a Ivone, as Ardinas com os Ardinos, principalmente que estão envolvidos, nunca foram dona de nada, só é dívida, e é muito grande a dívida
pendente. É muito prejuízo de pão, de café, de comida, de dinheiro, de crédito e tudo. Caixa vazia, mercado vazio, que foram metendo a mão esvaziando. Você pedia até emprestado. Entendendo? E aí? Eu indo morar em outra cidade, levando até meus filhos, meus netos, a ajuda vai ser lá. Essa área nunca mais vai ser a mesma. Aí sim vai ficar corpos por cima de corpos, até em Rondônia, estado de Rondônia, o Brasil, vai ficar só corpos por cima de corpos. É? Eu acho que para Natasha, a Josi, a Natasha, a Zadina, que o Zadino teria a condição que querer ser rainhas que nem querem ser e rei e condição que querem ter, então começa pelo endereço lá de trás, por onde está a Zadina com o Zadino, não, endereço aqui de casa não. Entendeu? E se as humanos já estão devendo também, pois é. E aí? Vão se matar todinho por causa de dívida, por causa desse pedaço de terra, esse endereço, e quem sobreviver morre tudo de fome. É. Porque se a condição de vocês fosse tão grande, para que diabo que vocês queriam esse pedaço de terra com esse endereço, já que vocês me chamam de pobre, dizendo que a minha rincla de filho, meus netos, tudo é indigente? Então os pais de sangue, os avós, bisavós, tataravós de família, tá tudo indigente também. Então se as Zardinas com os Zardinos estão nadando em dinheiro e fartura e estão tão ricas, que diabo que nós faz aqui nessa área que só tem pobre? Só tem pobre indigente, né? Só tem besouros, besourinhos, ocos e buracos, vagina de sulapa e rasgacu, né? E os besouros lá, papacu, que o filho da gente ia chamar de besourinho e papacu. Ah, dá licença, pô.